Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos tratar de um livro chamado Tulipe. A intenção do autor é resgatar o que estava dentro dos principais avivalistas do século XVIII e XIX, que fizeram com que experimentassem experiências extraordinárias com Deus, com milhares de pessoas rendendo seus corações a Cristo. Esse livro expõe exatamente isso. Introdução. Em meio ao vasto campo da teologia reformada, 5 pontos se destacam, resumindo as doutrinas centrais que moldam a compreensão da graça e da soberania de Deus. Esses 5 pontos, conhecidos pelo acrônimo TULIP, que é um acrônimo em inglês, representam um chamado para entender profundamente a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Depravação total. A doutrina da depravação total afirma que o pecado afeta cada aspecto do ser humano, tornando-o incapaz de buscar a Deus por seus próprios méritos. Romanos 3, 10 a 12 declara: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa condição de depravação é evidenciada desde o nascimento, como diz Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias 17:9 reforça: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Efésios 2, de 1 a 3, conclui, mostrando que antes de sermos vivificados por Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões, vivendo conforme os desejos da carne e sendo por natureza filhos da ira. Eleição incondicional. A eleição incondicional é o ato soberano de Deus em escolher, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, não baseado em qualquer mérito, mas em seu amor e propósito. Efésios 1, de 4 a 5, nos revela como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em Romanos 9, de 11 a 13, Paulo esclarece que essa escolha não depende de obras, mas daquele que chama. 2 Timóteo 1,9 afirma que Deus nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Expiação limitada. A expiação limitada ou redenção particular ensina que Cristo morreu especificamente pelos eleitos, garantindo sua salvação. Mateus 1,21 diz: E ela dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 10, 14 a 15 mostra que Jesus, o bom pastor, conhece suas ovelhas e dá sua vida por elas. Efésios 5, 25 compara o amor de Cristo por sua igreja ao amor de um marido por sua esposa, um amor sacrificial e redentor. Atos 20, 28 destaca que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, um ato de expiação que assegura a salvação daqueles que ele escolheu. Graça irresistível. A graça irresistível, ela refere-se ao chamado eficaz de Deus, pelo qual ele atrai irresistivelmente os eleitos a si mesmo. Jesus, em João 6,37, declara: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Ele continua em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Atos 13,48 narra que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Em Romanos 8,30, Paulo descreve a cadeia dourada da redenção. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Perseverança dos santos. A perseverança dos santos assegura que aqueles que foram verdadeiramente regenerados por Deus perseverarão na fé até o fim. Filipenses 1,6 promete: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em João 10, 28 e 29, Jesus garante:
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Romanos 8, 38, 39 nos dá a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,5 reforça que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Ao explorar essas doutrinas, encontramos uma profunda compreensão da soberania de Deus, da natureza do homem e da maravilhosa graça que nos chama, redime e nos guarda até o fim. A tulipe não é apenas uma estrutura teológica, mas uma gloriosa proclamação do Evangelho da graça soberana de Deus. Sínodo de Dort, um marco na defesa do calvinismo. O Sínodo de Dort foi uma assembleia eclesiástica internacional convocada pela Igreja Reformada Holandesa, Dordrecht, Países Baixos. Ele ocorreu em 1618 até 1619. Esse sínodo ele foi convocado para resolver uma controvérsia teológica desencadeada pelas doutrinas arminianas propostas por seguidores de Jacobus Armínios, que questionavam certos aspectos do calvinismo. Derrota dos arminianos. Os arminianos, que apresentavam os 5 artigos da remonstrância, eles foram formalmente condenados pelo Sínodo de Dort. O Sínodo reafirmou os princípios do calvinismo em resposta aos artigos arminianos, formulando os 5 pontos do calvinismo, conhecido como tulipe: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Os arminianos foram derrotados e muitos foram removidos de seus cargos e exilados. Representatividade e participação internacional. O Sínodo de Dort ele foi notável por sua representatividade internacional. Delegados de vários países participaram, incluindo Países Baixos, Inglaterra, Escócia, Suíça, Alemanha, França. Ao todo, representantes de 8 diferentes nações estiveram presentes, destacando a importância e a influência do Sínodo em um contexto internacional. Sabotagem e dificuldades. Antes do Sínodo, houve tentativas de sabotagem para impedir sua realização. Os arminianos tentaram várias manobras políticas e eclesiásticas para evitar a convocação e o sucesso do Sínodo. No entanto, com o apoio do Estado e a determinação das igrejas reformadas, essas tentativas foram superadas e o Sínodo foi realizado com grande impacto. Resolução da questão arminiana. A controvérsia arminiana foi resolvida de forma definitiva pelo Sínodo de Dort. Os princípios arminianos foram rejeitados e a teologia calvinista foi solidificada como a doutrina oficial das igrejas reformadas. Persistir na defesa do arminianismo é considerado uma resistência às resoluções do Sínodo e devem ser combatidos para manter a pureza doutrinária. Principais autores calvinistas: João Calvino, Teotore Beza, John Knox, Francis Turretin, Zacarias Ursinos, Erich Bullinger, Guido de Bresse, William Perkins, Jonathan Edwards, John Owen. Modernos: R.C. Sproul, John Piper, J.I. Packer, Martin Lloyd Jones, Sinclair Ferguson, Michael Hurton, D.A. Carson, Tim Keller, Kevin DeYoung e Al Mohler. Cartas de George Whitefield a John Wesley. George Whitefield, um proeminente pregador calvinista do século XVIII, escreveu várias cartas a John Wesley, um dos líderes do movimento metodista e defensor do arminianismo. Nessas cartas, Whitefield defendeu incansavelmente o calvinismo bíblico, argumentando pela soberania de Deus na salvação e a depravação total do homem. Suas cartas são um testemunho da importância do debate teológico e da busca pela verdade bíblica. Conclusão: o Sínodo de Dort foi um evento crucial na história do cristianismo reformado, reafirmando a teologia calvinista contra as doutrinas arminianas. Com representatividade internacional e enfrentando várias dificuldades, o Sínodo consolidou as bases doutrinárias que continuavam a influenciar o cristianismo reformado até hoje. A questão arminiana foi resolvida e a continuidade de sua defesa deve ser combatida para preservar a integridade teológica das igrejas reformadas. Depravação total. Romanos 3,
10-12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Salmo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 17:9. Jeremias 2, de 1-3. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Efésios diz o seguinte: ele vos vivificou, estando nós mortos em ofensas, em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Eleição incondicional. Efésios 1, de 4-5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos 9, 11-13. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci a Esaú. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Expiação limitada. Mateus 1:21, e ela dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João 10, 14-15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida por elas. Preste atenção nessa parte, irmão. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Repare que na Bíblia tem algumas expressões: nunca vos conheci. Toda vez que você se deparar com um cenário, uma parábola, um contexto que diz no final: nunca vos conheci, significa que essa pessoa nunca foi selada pelo Espírito Santo, porque isso seria um contraste muito grande com João 10, 14-15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Deus nunca vai dizer que uma ovelha é conhecida e depois fala não conheço. Não, se ele conhece antes da fundação do mundo, irmão. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Atos 20:28. Olhai, pois, por nós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Graça irresistível. João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Perseverança dos santos. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. João 10:28-29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
mais um versículo, mais uma passagem bíblica que garante a salvação, porque essa salvação ela é um presente de Deus. E se Ele deu, nada pode tirar essa salvação da mão do Pai. Eu preciso elencar claramente quem é soberano. Ou é Deus soberano, ou é o homem soberano. Se é Deus soberano, realmente ninguém pode tirar nada que Ele deu. Agora, se o homem é soberano, aí sim, ele pode sim impedir o agir de Deus. Só que se você acha que o homem é soberano, você não pode afirmar a frase, agindo Deus quem impedirá. Você não consegue verbalizar essa frase. Para você sim, agindo Deus, alguns podem o impedir. Fica essa reflexão. 1 Pedro 1,5, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Estas passagens fornecem um suporte robusto para cada ponto da tulipe, dentro da perspectiva reformada. Vejo vocês no próximo vídeo para nós falarmos um pouco sobre o livre-arbítrio e alguns versículos defendidos pela outra linha teológica e que com certeza serão trazidos aqui nesse livro, né? Porque não adianta apenas citarmos os versículos que estão totalmente coerentes com a doutrina reformada. Temos que também ler os que a contradizem, né? De uma forma que todos os versículos sejam avaliados. Eu não posso nunca ler alguns e ignorar outros. Não, eu tenho que ler todos dentro da linha reformada e todos eles devem ter sim um equilíbrio dentro da palavra, até porque a palavra é um todo coerente. Não podemos aceitar que a palavra de Deus seja uma palavra que não seja coerente pelo todo, certo? Vejo vocês então no próximo vídeo.